Mário Sardas, eu sou ortopedista, pertenço à 6ª turma da Santa Casa, nos formando em 1973, ou seja, nós estamos completando 50 anos de formado esse ano, com muito orgulho e com muita satisfação de estar aqui citando um pouco, não da minha história, mas da história da nossa Santa Casa, dessa casa tão importante na vida de todos nós que pertencemos a essa entidade. O meu pai era médico, ortopedista. Eu desde sempre quis ser médico. Eu não me lembro de nenhuma época de minha vida em que eu não houvesse pensado nisso. Eu estudei no Colégio Dante Alighieri a minha vida inteira, um colégio que me deu uma base altamente sólida, educacional. Ingressei na oportunidade na Faculdade de Campinas e na Santa Casa no mesmo ano. E essa faculdade, o dia que eu entrei nesse prédio, foi uma paixão à primeira vista. Eu tive certeza que aqui era a minha casa. Eu me lembro até hoje do dia que saiu o resultado do exame. Eu estava aqui na hora que puseram a lista e a explosão de alegria, e eu sabia que aqui era a minha casa, aqui era meu berço, e isso se realizou realmente no decorrer da minha vida. Os anos subsequentes foram simplesmente mágicos, pelos colegas que tive, pelos mestres que nós tivemos. A Santa Casa estava nos seus primórdios, né? Como eu disse, eu era da 6ª turma. Isso era uma grande família, onde todos os amigos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª turma se tornaram amigos. Não existia diferença entre nós, porque nós éramos os 600 alunos pertencentes à Santa Casa. E nos dávamos todos. Era extremamente agradável os encontros da toca, os almoços, a convivência diária. Todos eles, no decorrer desses anos todos, nos ensinaram alguma coisa. A Santa Casa tinha peculiaridades que eram únicas. Então, no primeiro ano, nós éramos obrigados a cursar enfermagem, que nos dava uma base, um contato físico com o paciente, que já foi fundamental na nossa vida, por você ter contato, desde o primeiro ano, com uma vivência não médica, porque ninguém era qualificado para isso, mas uma vivência de ter contato com o paciente. Os professores que nós tivemos eram todos excepcionais. Eram Dr. Burru, Dr. Aidar, Dr. Maffei, já eram ícones da medicina brasileira, quase todos advindos da USP, Sorocaba, e que vieram para cá e incorporaram, pelo início da faculdade, uma concepção de ensino e de vivência, onde todos eles eram nossos amigos, porque era uma experiência nova, de formação de uma nova faculdade, que tinha tudo dentro do que é o hospital, para se tornar uma das maiores faculdades do país, como realmente é hoje. E ela se tornou muito rapidamente, né? Os alunos das primeiras turmas foram se qualificando de uma forma muito rápida, e tanto é que eles se tornaram, tão logo se formaram e
fizeram suas residências e não existia praticamente instrutores, eles se tornaram os instrutores e se tornaram os professores das turmas que vieram posteriormente a eles. Isso aconteceu na cirurgia, isso aconteceu na ortopedia, isso aconteceu na clínica médica. Em suma, foram pessoas e anos mágicos. A gente vivia aqui dentro o dia inteiro. Nós respirávamos a faculdade o dia inteiro e convivíamos de uma forma muito saudável, independente dos tempos que nós vivemos, que foi do tempo de regime militar, onde nós vivemos isso de uma forma não traumática para nós, para mim especificamente, mas onde existia uma exacerbação política enorme dentro do diretório acadêmico. Nós vimos alguns colegas serem presos, nós vimos alguns colegas serem machucados e um deles ser morto na ocasião. Isso foi muito triste, foi muito impactante para todos nós da faculdade, mas foi quase que um novo início da faculdade. Isso ocorreu a partir de 68, onde a faculdade teve que abolir esse lado político e dar uma baixada de bola em tudo, né? E a gente voltou realmente a estudar, que era o fator primordial que nós estávamos aqui dentro. E a partir daí, como eu disse, tudo foi mágico, tudo foi... foram anos de uma convivência simplesmente maravilhosa, com colegas, com professores, com o hospital, em suma, com tudo. Nessa época nós vivíamos, a partir do 4º ano, a gente era obrigado a passar por todos os departamentos da Santa Casa, várias especialidades. No 5º ano, eu especificamente passei um tempo na ortopedia, que é o que eu pretendia fazer. Eu já trabalhava com meu pai desde o 1º, 2º ano da faculdade, onde eu ajudava em cirurgia, ele era ortopedista, como eu disse, no Hospital 9 de Julho. E para mim foi quase que um direcionamento quase que espontâneo para a própria ortopedia, porque já me causava um enorme prazer a especialidade, pela objetividade dela, pelos resultados imediatistas que a gente tinha. E no 6º ano, naquela época, os últimos 4 meses, foi mudado o currículo na época, nós frequentávamos aonde a gente iria fazer especialidade. E assim eu fui para a ortopedia. Na época, a ortopedia era formada por grupos de cores. Então nós tínhamos o grupo preto, cinza, azul, amarelo, verde e vermelho. E existiam na época também o grupo de coluna, que era uma especialidade à parte, chefiada pelo Dr. Valdemar Carvalho Pinto, e o grupo de mão, que era chefiada pelo Dr. Isidoro Lopes e pelo Dr. Heitor Urso. E os outros grupos, que foi o que nos formaram e os que nos fizeram ortopedistas. O grupo azul era chefiado pelo Dr. José Carlos Lopes Prado, que era uma sumidade, talvez a maior sumidade de conhecimento ortopédico que eu tenha conhecido. O Dr. Roberto Atílio Santin,
um cirurgião excepcional, talvez o melhor que eu tenha visto operar na minha vida, chefe do Grupo Cinza, Dr. Hélio Consentino, chefe do Grupo Preto, que posteriormente se tornou especialista em tumores, chefe do Grupo Vermelho, do qual eu honrosamente fiz parte durante 2 anos de residência, chefiado por um amigo e um indivíduo sensacional, que era o Dr. Sérgio Rudelli, que se tornou o maior expoente da cirurgia de quadril do Brasil. E aí entra a especificidade da Santa Casa. Se formou o Grupo Amarelo, que foi chefiado por um ex-aluno da Santa Casa, da primeira turma, Dr. Osmar Arbix Camargo, que posteriormente se tornou especialista do grupo de joelho, Dr. Cabreira, que estava antes de eu entrar e que posteriormente foi embora para o interior e se extinguiu o grupo. E existia, como eu disse, o grupo de mão e o grupo de coluna, que ninguém botava a mão, porque o Dr. Carvalho Pinto restringia esse grupo e era formado por ele, pelo Dr. Osmar Avanzi e posteriormente pelo Dr. Elcio Landim, um excepcional cirurgião de coluna. E tudo isso era chefiado pelo talvez o maior ícone, o causador e o que seja realmente o ícone da formação do pavilhão Fernandinho, do departamento de ortopedia, que foi o Dr. José Soares de Hungria Filho, que era um homem polêmico, mas excepcional, e ele que organizou todo o pavilhão Fernandinho de uma forma de criar rotinas e de criar homens lá dentro. A nossa entrada era antecipada por uma entrevista extremamente séria. A nossa permanência dentro do pavilhão era cuidada para que nós nos tornássemos pessoas realmente de bem, e ele não aceitava qualquer desvio ou deslize, tanto que 1 ou 2 colegas foram eliminados do pavilhão, que não vem ao caso, por razões simples, mas que não eram admitidas dentro da hierarquia médica e dentro daquilo que o que ele pretendia fazer do pavilhão. E fora isso, existiam alguns outros médicos que não entraram na faculdade especificamente, mas que eram ícones também da ortopedia brasileira, como o Dr. Orlando Pinto de Souza, cujo consultório era aqui na Rua Marquês de Itu, em frente, mas era um homem excepcional, um ortopedista diferente, mas da velha guarda. E o Dr. Bartolomei, que era um visionário, um criador de inovações na ortopedia, simplesmente brilhante, que eu tive a oportunidade e a honra de poder ajudar várias cirurgias, tanto de um como de outro. Em suma, o pavilhão já dentro dele, era uma família. Não existia soberba, não existia quebra de hierarquias, mesmo com uma amizade altamente íntima entre os nossos professores e entre nós residentes. E foi com esse espírito que nós nos formamos, pelo espírito que essas pessoas nos deram, pela dedicação que cada um deu, pela confiança que eles depositavam nos residentes. Então, eu como R2, algumas vezes tive a oportunidade de representar o pavilhão Fernandinho em congressos, em apresentações. O Deli me mandava, o Santinho me mandava. E era um temor, mas ao mesmo tempo era um desafio
que eles nos faziam enfrentar e que foi altamente gratificante, com erros e com acertos nossos, né? Porque a gente era jovem. Para entrar no pavilhão, a gente tinha o exame final da Santa Casa e, posteriormente, tinha uma prova escrita de ortopedia. Primeiro teve uma prova, tinha uma prova geral, né, de tudo, de todas as especialidades, na conclusão do curso. E depois tinha entrevista e uma prova para entrar na ortopedia. Mas era muito mais baseado na entrevista, porque a gente já havia passado de ano e já havia passado 4 meses dentro da ortopedia no 6º ano. Então a gente já era conhecidos, o Dr. Hungria já sabia quem estava lá dentro e quem iria realmente fazer ortopedia. E desses só que tinham mais elementos do que as vagas reais. E essas vagas eram abertas para fora também. Então entraram a grande maioria dos residentes, não foi a maioria dos residentes eram da Santa Casa, que entraram na ortopedia. Mas vieram 7 ou 8, eram 3 residentes para cada grupo desses que eu citei, né? Então, na realidade, você tinha 15 residentes escolhidos. E desses, acho que 7 ou 8 eram daqui e o restante foram de fora, que eram selecionados pelo Dr. Hungria. A minha turma deviam ter, acho que uns 12 ou 13 que foram. A ortopedia era uma referência naquela época já. O pavilhão Fernandinho era conhecido mundialmente. No primeiro ano de residência, o Dr. Hungria abriu uma vaga para que nós fôssemos. Existia o serviço na Argentina do professor Otto Lengi, e eles começaram o intercâmbio na época, e um de nós iria para lá. Eu fui convidado na época para ir, só que na época, por razões familiares, eu me vi impedido de ir. E no ano seguinte, o Dr. Hungria abriu, para o senhor ter uma ideia, a primeira coisa que ele fez, ele contratou uma professora de inglês e nós éramos obrigados a ter aula de inglês no final de R1, no meio do ano, por aí. Porque ele queria nos preparar, na época já, para quem fosse para o exterior ou fosse ter uma vida acadêmica, universitária. E nós tivemos aula de inglês na época por 6 meses. Vinha uma professora no final do dia, 5 horas, 3 vezes por semana, e nós éramos obrigados a ter aula de inglês naquela época. A nossa carga de trabalho era simplesmente brutal, né? Mas a gente frequentava e era obrigatória a frequência. No ano seguinte, o Pavilhão Fernandinho criou um outro intercâmbio com os Estados Unidos. Eu não estou lembrado com o professor, com o serviço que era. Acho que era em Boston. Novamente eu iria para lá, eu fui convidado aí. No fim eu me casei na oportunidade. A minha esposa engravidou e eu não tive como ir embora e ficar. Um de nossos colegas foi para o exterior na ocasião e foi para o maior especialista na época, que era o Cooper. Foi fazer medicina esportiva e foi o início da medicina esportiva. Ele deixou de fazer o 2º ano de residência para ir fazer medicina esportiva com o Cooper, que era o responsável pelo teste de Cooper e tudo mais. Então, o Dr. Hungria foi abrindo essas portas
para que a gente se tornasse completos, para que nós nos tornássemos completos. E foi isso que foi acontecendo. E, se eu ter uma ideia, nós dávamos, por exemplo, 2 plantões. Um plantão era obrigatório no meio de semana, para o grupo inteiro, fora o trabalho diurno, que era brutal. Mas nós tínhamos, a gente saía do serviço do dia, entrava no plantão às 5 horas e passávamos a noite inteira operando, porque era pronto-socorro, aqui era uma loucura, né? E no dia seguinte você continuava tocando sua vida normal dentro do pavilhão, ou com cirurgia, ou com ambulatório, ou com o que fosse. O resto do tempo a gente estudava o tempo todo. O meu chefe, o Rudelli, ele implantou na época uma reunião às 7 horas da manhã, diária, onde cada um dos 6 residentes, 3R1, 3R2, nós éramos obrigados a ler um artigo por dia de qualquer revista estrangeira e trazer esses artigos que eram catalogados pelo grupo, onde nós, com toda a bibliografia levantada, a gente escolhia a melhor técnica cirúrgica para aquilo que iria ser feito dentro do grupo. Isso era sensacional, porque nos obrigava, além de ler, nos obrigava a ver a técnica, estudar a técnica e pôr em prática a técnica naquela semana, na carga cirúrgica que nós tínhamos, e que no nosso grupo era uma carga enorme, porque o 4º andar do pavilhão era do Dr. Rudelli, era dos pacientes do INSS dele, na época do INAMPS. Então nós tínhamos, além dos pacientes do grupo, que eram muitos, eram em torno de 20 e poucos pacientes, 20 e poucos leitos para cada grupo, nós tínhamos um andar inteiro dos pacientes do Dr. Rudelli. E que na época a gente começou a fazer muita prótese de quadril, porque era quase tudo ocupado por pacientes com lesões de quadril. E isso foi um aprendizado e de uma altamente gratificante para nós, daquele grupo, em termos de aprendizado e de vivência ortopédica, que foi realmente sensacional. E, em suma, esse era o pavilhão Fernandinho, e foi se tornando no decorrer, no final do 2º ano, é que cada um desses nossos professores começaram a despertar para a vida externa, né? Porque eles não tinham, a vida deles era restrita à Santa Casa, né? Então foi aí que cada um começou a ir para cada hospital, né? O Délio, o Santinho, o Hélio. Eu próprio fui trabalhar no consultório do Rudelli durante um certo tempo, em frente ao Clube Pinheiros, mas depois ele queria que eu fizesse uma especialidade, que era a mão, eu não queria fazer, e no fim, eu pessoalmente, a minha vida, o que aconteceu foi que quase todos os colegas que se formaram R2 comigo, eles foram embora para o interior. E eu fiquei praticamente sozinho aqui em São Paulo. E começaram a me chamar os outros professores daqui, da Santa Casa, de outros, pediatria, de clínica. Como eu fiquei só, não que eu fosse melhor, de forma nenhuma. E começaram a me chamar para ir atender ortopedia em pronto-socorros, em
consultórios. E eu próprio montei com 4 colegas de turma, nós montamos um pronto-socorro, na época, na Moca. Nós adquirimos uma casa muito grande lá, e isso de R2 para R3. E nós fizemos um pronto-socorro muito grande, que no fim se transformou no maior pronto-socorro da região em 4, 5 anos. Nós tínhamos 30, 40 leitos. Fizemos centro cirúrgico, em suma, transformamos num mini hospital, que na época era rudimentar para hoje, mas que era um pronto-socorro muito significativo. E, ao mesmo tempo, o Dr. Neto, que era clínico, me chamou para ser chefe do pronto-socorro Casabranca. Os outros colegas me chamaram para atender em outros pronto-socorros. E a minha vida, eu já era R3, eu fui chamado para ser R3. Como eu disse, fiquei como chefe de grupo. E eu vi que eu já não conseguia me dedicar ao pavilhão do jeito que eu deveria me dedicar, né? Eu já estava falhando como chefe de grupo, porque eu já não tinha tanto tempo para me dedicar a tanta coisa. E aí eu preferi, no final de R3, me afastar e sair do pavilhão, e foi o que aconteceu. Mas tudo isso foi... Eu tenho um semilivro escrito, e eu inicio tudo isso no dia que eu soube que eu ia sair da Santa Casa. Isso me emociona até hoje. Eu me lembro, nós estávamos perto de dezembro, um dia muito quente, eu era chefe de grupo e eu estava indo para o ambulatório. E o Dr. Ruderi, de uma certa forma, sempre foi meio tutor da minha vida dentro do pavilhão. Ele sempre me carregou até um certo ponto, quando ele viu que eu não tinha mais tempo disponível, e o Dr. Hungria também. E me chamaram, o Dr. Hungria me chamou na sala, e ele me perguntou se eu tinha tempo para ficar no pavilhão e para continuar. Eu não vou citar o que ele queria que eu continuasse no pavilhão, mas ele me perguntou se eu teria tempo de fazer uma carreira acadêmica. E eu falei: doutor, eu estou casado, já tenho filhos, 2 filhos, e eu acho que eu não vou ser útil aqui dentro, apesar da minha vida estar aqui. Eu sabia, sempre soube, que a minha carreira acadêmica seria fundamental. Meu pai sempre me dizia para nunca abandonar a Santa Casa. Mas a vida foi me levando, e não foi financeiramente, é que realmente eu operava o dia inteiro fora, eu não tinha mais o tempo para nada, atendia em vários locais, e não seria justo e nem seria útil para o pavilhão a minha permanência aí. Mas, como eu estava dizendo, e eu respondi ao Dr. Hungria de uma forma muito sincera: Dr. Hungria, eu lamento muito, mas eu não tenho como me dedicar a isso como eu gostaria de me dedicar. E ele falou: Hélio, você está cometendo um erro, né? Eu falei: eu sei, talvez eu saiba, mas a minha vida está me levando para isso. E foi assim que eu, em dezembro, já sabia que no mês de fevereiro eu não estaria mais aqui.
E talvez tenha sido um dos dias mais tristes da minha vida, esses 2 meses que se seguiram, até eu me desligar do pavilhão. E eu me recordo que eu voltei depois de uns 3, 4 meses para uma reunião científica que era semanal. E eu me emocionei tanto de estar fora daquele ambiente, do meu ambiente, que era a minha casa. Eu tenho no meu Facebook, a minha capa é o pavilhão, é o prédio do pavilhão Fernandinho. E eu me emocionei de forma que quando eu saí com dor no peito e fui direto para o hospital, porque eu quase tive um infarto de tristeza de ter deixado a minha casa, né? Porque lá era a minha casa. E a partir daí eu fui vendo que aquele ciclo tinha se acabado, né? Porque medicina não tem volta. Ou você está aí todo dia acompanhando avanço científico, ou não tem volta. Alguns anos depois, o Dr. Santin, que gostava, nós nos dávamos muito bem, e eu levei meu filho para que ele operasse o pé, e ele me convidou para vir cuidar da parte científica do grupo de pé. Já nessa época já existia o grupo de pé. E tinha muita gente de fora, do exterior. Tinha muito boliviano, colombiano, venezuelano. E ele queria que eu tomasse conta da parte científica do grupo de pé naquela época. Isso ninguém ficou sabendo. E eu não vim, porque eu não tinha tempo para me dedicar. E fiquei em falta com ele até o final até nós nos distanciarmos, porque não tinha mais o que fazer. E eu fui me distanciando do pavilhão porque cada vez que eu vinha aqui era uma tristeza. Eu frequentei as reuniões científicas um bom tempo, semanalmente, mas eu saí da Santa Casa, mas a Santa Casa nunca saiu de mim. E isso permanece até hoje. Posteriormente a isso, eu toquei minha vida, prestei meus concursos, entrei em prefeitura, trabalhei em Minas, fui chefe de serviços, operei no Hospital 9 de Julho minha vida inteira e montei minha clínica em 1981, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e lá fiquei por 40 anos, sozinho, com a minha equipe, que nunca teve médico, só teve fisioterapeutas. E me aposentei o ano passado, diante de uma série de circunstâncias profissionais, e eu achei melhor eu parar, né? Eu me certifiquei de que, e pelo rumo que eu dei à minha vida profissional, eu havia me afastado de determinados setores cirúrgicos e eu preferi parar de operar determinadas coisas, porque existiam já especialidades altamente sofisticadas. Eu operei tudo a vida inteira, exceto coluna, que era uma coisa que ninguém punha a mão, a não ser especialista de coluna. Mas eu passei a vida inteira operando tudo. E a hora que eu vi que eu já não acompanhava a evolução de cada especialidade, eu fui me dedicando mais à minha clínica, não só administrativamente, mas eu comecei a virar, como eu disse já, eu me direcionei para uma área e comecei a questionar muita coisa na ortopedia que eu não achava certa. A gente
era uma contradição entre um tratamento cirúrgico e conservador. O tratamento cirúrgico, tudo que a gente fazia em ortopedia, a gente visava um realinhamento anatômico do indivíduo. E no tratamento conservador, as coisas ficavam do jeito que estavam e ficava se tratando os sintomas. Isso começou a me dar uma sensação de impotência e de inutilidade profissional, que eu comecei a buscar novos caminhos. E eu comecei a questionar muitas das coisas que a gente fazia. Então não adiantava se tratar dor nas costas se você não sabia a causa e não conseguia chegar no âmago da coisa. Não adiantava ficar se tratando tendinites ou qualquer outra itiose, artrose de joelho, de quadril. Por que algumas pessoas tinham, outras não tinham? Por que o indivíduo tinha tendinite e o outro não tinha? Por que um tinha doença ocupacional e o outro não tinha doença ocupacional? E tudo isso foi nos instigando. E eu comecei a estudar muito. E eu entrei numa área da reabilitação, mas não pela fisiatria. A fisiatria não me ajudou muito, mas sim pelos estudos dos fisioterapeutas. Mas eu comecei a ver que aquilo era muito restrito. A visão do fisioterapeuta e do médico é totalmente diversa. E eu botei na minha cabeça que eu, aproveitando esses ensinamentos que essas pessoas haviam me dado, de ler, eu comecei a me questionar e fazer por que eu não posso ir para uma linha que é bastante coerente com aquilo que eu estou vendo na minha profissão, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a manter contato com várias pessoas. Então, o criador do RPG, por exemplo, eu tive com ele. Aí, quando introduziram Pilates, introduziram um monte de metodologias, eu tive contato com todos os formadores disso aqui no Brasil, os iniciadores disso aqui no Brasil, mas eu sempre era visto com medo por ser médico, por ser ortopedista. Essas pessoas se assustavam, né, porque tinha alguém se intrometendo naquilo que eles estavam fazendo. E a partir daí eu comecei a elaborar as minhas próprias concepções das coisas e fui criando meus programas, fui criando minhas teorias, que eu fui pondo no papel, tudo isso, e que se consolidaram com o decorrer dos anos. Eu atendi mais de 20 mil pacientes sob essa ótica, sob nova abordagem, graças a Deus com sucesso, eu espero, né, sem nenhuma arrogância. E foi isso que me norteou nos últimos 15 anos de profissão, onde eu fui formulando coisas, apresentando coisas, escrevendo artigos, apresentei em congressos, apresentei na Sociedade Brasileira de Ortopedia, tive reuniões várias com a Sociedade Brasileira, mas, no fundo, você vira um guerreiro solitário e em medicina não existe isso. A medicina se tornou altamente científica, ou você comprova absolutamente tudo cientificamente, ou tudo que você faz não tem validade para o meio acadêmico, tá? E essa é a realidade. Mas, graças a Deus, minha vida foi plena, minha vida profissional foi feliz e extremamente rica, e eu me aposentei com um sentimento de eu não copiei, eu criei. E o que eu fiz foi com
a vida inteira foi muita ética e com muito amor. Tá? E quem me deu isso foi essa faculdade. Quem me deu esse senso foram as pessoas que passaram por mim, porque eu passei por elas, que me ensinaram a ser médico, desde meu pai, né? Uma pessoa profundamente ética e capaz, que foi chefe do Hospital 9 de Julho durante um bom tempo, até todos os meus professores, mesmo os residentes, quando era R1, os R2, posteriormente todos os chefes dos grupos que eu passei, que foi profundamente, tudo foi enriquecedor, tá? Não há nada que eu tenha saído daqui que eu não tenha aproveitado na minha vida, das pessoas e da própria entidade. Olha, eu criei uma marca, eu criei uma patente, chama Pelvic Contraction Ortho Rehab. O que foi essa patente? Foi de caracterizar, como eu disse, dentro dos conceitos que eu criei, a pelvis como referência corporal. Eu criei essa patente em 2012. E eu sempre publico isso. O que é essa patente? Ela é tudo menos mercantilista. Eu nunca pretendi ganhar dinheiro com a patente. O que eu pretendi sempre foi lançar uma nova ideia, né, da própria ortopedia, né, de lançar uma luz que para mim, ela estava muito cintilante. Para os outros, é enfadonha, cansativa, né, de se ouvir, porque ela é longa, você se torna verborrágico, você se torna cansativo, porque as pessoas não sabem o que está por trás, como que tudo isso foi feito, né? Os sacrifícios e o que veio de ideias para você criar isso, né? Como que um indivíduo absolutamente normal, de inteligência mediana, vai se contrapor à sociedade brasileira inteira de ortopedia? Então, eu tive reuniões com a sociedade toda, de ter advogado, meu advogado, advogado da Sociedade Brasileira de Ortopedia inteira. Eu não queria nada financeiro, eu queria pôr na grade de ensino das faculdades, né? Mas o senhor se contrapor a um sistema não só nacional como mundial, isso é um sonho, isso é utópico, né? E foi o que aconteceu, uma utopia, né? E antes que acabasse a minha utopia, eu procurei me afastar e acabar com tudo e fim de papo. Mais feliz. Hoje eu estou sossegado, não tenho nenhum quadro depressivo depois que me aposentei, vivo muito bem, tenho meus filhos, meus netos e me aposentei porque eu acho que tudo na vida tem um ciclo, né? E dentro dessa divergência que eu criei profissionalmente, eu não teria mais força para ficar guerreando com sociedades ou com entidades, né? Eu me recordo da apresentação que eu fiz aqui no pavilhão, fiz na medicina esportiva, e eu me contrapus a tudo que eles faziam, né? Então, os métodos de treinamento de atletas, que eu até hoje acho que estão equivocados, né? As lesões que acontecem com atletas, eu sou um indivíduo que sempre adorei esporte, principalmente futebol. Essas lesões são previsíveis,
né, você só vê indivíduo saindo com dor na parte posterior da coxa, na virilha. Tudo isso é evitável, né? Nós provamos isso. É por causa das metodologias que são usadas. Mas isso não são os métodos que estão errados, são os conceitos, a meu ver, humildemente, que estão errados. Então, a hora que você estabelece a posição de uma bacia num treinamento, você favorece as lesões de joelho, de ligamentos, favorece as lesões musculares, tudo isso está escrito, tá? Tudo isso foi colocado no meu programa e na minha teoria. Eu conversei com vários dos médicos de clubes e na própria medicina esportiva. E ninguém me fez eu falei 1h40 no pavilhão. E ninguém me fez uma pergunta técnica que se contrapusesse ao que foi dito. Eles só ficaram abismados e nunca tinham ouvido falar naquilo. E em suma, nunca mais voltei, né? Voltei algum tempo depois, vi algumas reuniões científicas, mas me afastei porque vi que era inviável qualquer tentativa de continuidade dessa dissidência. Em suma, é isso que eu tenho a dizer ao senhor. A Santa Casa é minha casa, é meu berço e foi o alicerce de tudo o que eu fiz na minha vida profissional, fora o Colégio Dante Alighieri, que foi fundamental, fora os ensinamentos do meu pai, mas isso eu carreguei um pouco nos anos de permanência aqui, é o que me levou o resto da minha vida. Eu estou com 76 anos e com muito orgulho de ter pertencido a essa casa. Eu demorei muito tempo a dar nome às coisas que eu criei, porque eu me vi como um visionário, mas até eu me configurar como um visionário, eu sempre tive muito pé no chão, de não ser presunçoso nem arrogante, né? Mas chegou uma hora que eu vi que eu tinha que dar nome aos bois, e eu não botei meu nome em nada, né? Então, o programa que eu criei inicialmente chamou Reorganização Mecânica Corporal Global, que constava de duas coisas, ou de três coisas. Primeiro, a pelve como referência corporal, e segundo, você tinha obrigatoriamente que desconstruir o indivíduo e que reconstruir o indivíduo. Para eu desconstruir alguém, eu tive que criar metodologia para tal. E para reconstruir alguém, eu tive que criar metodologia para tal. Para ganhar o quê? Para ganhar alinhamento esquelético de novo, para ganhar equilíbrio de forças mecânicas e para evitar as lesões e para curar as lesões. E eu tive que dar um nome. E eu dei, como eu disse, o nome de Reorganização Mecânica Corporal Global. Nunca pus meu nome no meio para não virar egocentrismo. E posteriormente a isso, quando eu tive que consolidar tudo isso que eu tinha pensado ou feito. E eu comecei a escrever. E no fim eu fiz uma monografia inteira que chama Teoria Mecano-Funcional Globalista, que eu entreguei no pavilhão, entreguei na USP, entreguei na Sociedade Brasileira de Ortopedia, entreguei para algumas pessoas, e que é um tratado sobre lesões conservadoras das lesões ortopédicas. Só que eles preferiram esconder tudo isso, porque não interessa a ninguém, né? A parte
Eu conversando uma vez com um médico amigo de um clube, que é o meu clube, não vem ao caso, ele falou: Hélio, como é que eu vou arrumar um jogador de 60 milhões? Você está me pedindo para eu arrumar o cara. Eu falei: eu estou te pedindo para arrumar o cara. Só que a gente pode arrumar o cara com uma forma... Ele falou: não, eu não tenho tempo. Eu falei: mas se cria tempo e se cria metodologia para isso. Basta ter conceito, né? E no fim, eu conversei com todos os médicos de clube que o senhor pode imaginar. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos eles. Nenhum deles me respondeu nada, não sabia nem o que eu estava falando. Estou sendo franco para o senhor. Não é que não se interessava, eles não tinham argumentos. Tá? E hoje, a gente vive em função de uma, até hoje, de um conceito que se parte de um conceito errado, tá? E se chega a resultados errados de tratamentos por lesões que são simplistas. Eu vivenciei tudo isso, esses anos todos. Tá? De lesões que eu trabalhei 5 anos no Centro Olímpico de Ibirapuera. Eu nunca fiz medicina esportiva, mas eu trabalhei 5 anos lá. E era incrível como eu trabalhava junto a uma outra equipe de um professor que não vem ao caso, prefiro não citar nomes, mas de uma faculdade, e que rotineiramente a gente era obrigado a trocar ideias. Eles vinham, a equipe vinha conversar e a gente divergia, só que a gente começou a utilizar isso nos atletas e prever lesões. O conflito básico é que eu mandava flexibilizar a bacia e eles mandavam enrijecer a bacia. Então existe um conceito hoje no Pilates, no Core, que são conceitos de estabilização pélvica. Só que essa estabilização, como eu disse, por isso que eu criei uma patente de contração pélvica. Só que esse nome, ele é paradoxal, porque eu usei a contração da pelve como uma referência para soltar a pelve. Então, todos os exercícios de desconstrução, de reconstrução, eu mandava o indivíduo contrair a bacia para ganhar alongamentos na fase de desconstrução e fazer a bacia flexível. Em 90% dos casos, eu não vou me alongar muito sobre isso, que eu vi no meu consultório durante essas décadas, o grande problema de quase todas as pessoas que a gente examinava com lesões de quadril, de joelho, de muscular, quando você ia, eu criei semiologia para isso, que era o exame clínico, essas pessoas tinham uma rigidez entre a coluna e a bacia. Então, a estabilização pélvica que eles preconizam levava, sem que eles tenham percebido, a uma rigidez coluna-bacia. E esses indivíduos se tornavam desalinhados a nível de centro gravitacional, de equilíbrio de forças. E isso são os causadores das artroses de quadril, das artroses de joelho, das hérnias de disco, de tudo que o senhor possa imaginar. Tá? E o que eu vi na minha vida profissional nos últimos 10 anos é que 80% do que eu operava há 25 anos atrás não era mais necessário operar. Então, o senhor imagina o que isso representaria, o que representou em termos de apresentação disso tudo. Eu fui contratado para fazer consultoria na Prevent Senior no ano de 2014. E eu fui contratado com uma finalidade deles, não minha, que era evitar cirurgias de coluna, as próteses de quadril e as próteses de joelho. Eu fiquei 1 ano dando consultoria para eles, eu não fui lá para atender.
No fim, nós fizemos um grupo de estudo de 80 pessoas, mas eu atendi 1.200 pessoas lá, eu pessoalmente. Levei minha equipe de fisioterapeutas, primeiro levei 3, depois mais 3 e depois mais 6. Eles pegaram do meu consultório. Eles levaram 12 fisioterapeutas para lá, quando eu saí. Né? E nós não tivemos nenhuma cirurgia, nem de quadril, nem de joelho e nem de coluna dos pacientes novos que chegaram lá. Então, essa contrariedade de interesses é inviável. Por isso que eu me tornei um indivíduo isolado na minha clínica, mas eu sempre fui muito consciente do que eu estava fazendo, porque eu estava embasado cientificamente no que eu estava fazendo. Né? E isso me trouxe, eu nunca busquei ficar rico, graças a Deus eu tinha uma vida profissional de êxito, mas eu nunca me preocupei com dinheiro, me preocupei na minha vida diária, como todos nós, mas nunca me preocupei com que isso se tornasse referências mercantilistas de qualquer ordem. Tanto é que eu não pus meu nome em nada, né, porque achei egocêntrico, narciso, e me mantive na minha até o último dia do meu trabalho, graças a Deus. Eu apresentei isso no Congresso Brasileiro de Ortopedia, no Congresso Brasileiro de Dor. Nessa época eu estava no Hospital 9 de Julho, eu implantei isso lá durante 2 anos de uma forma não muito organizada, porque não me deixaram nem levar minhas fisioterapeutas para o hospital, e eu operei lá a vida toda. Mas o Dr. Cláudio Correia, que era o chefe do grupo de dor, me levou para lá em 2005, 2006, e eu estava numa fase incipiente, não incipiente, mas ainda não tinha organizado ideariamente tudo isso, né? E já havia uma resistência brutal, porque a equipe de dor, por exemplo, só tinha 20 pessoas, psicologia, fono, neuro, tudo. E as pessoas começaram a perder pacientes na época. E eu pedi para sair, porque eu não estava lá para arrumar dissidência. Né? E no fim eu fui embora. E isso na Prevent Senior aconteceu a mesma coisa, porque eram resistências assim brutais. E eu fui para chefiar o departamento lá. Mas mesmo assim eu tinha geriatras, tinha fisiatras, tinha um monte de gente, neurocirurgião, fora toda a fisioterapia. E isso tirava paciente dos outros. As pessoas começavam assim a surgir contra. E foi isso que eu me cansei, né? Porque você não pode passar a sua vida profissional se preocupando com os outros. Né? Você tem que se preocupar com seus pacientes, e foi o que eu fiz a vida inteira. Né? Eu expunha tudo isso no meu atendimento diário. Né? As pessoas sabiam que era alguma coisa, não em experiência, porque eu não estava mais em fase de experiências. Nunca, há muitos anos. Né? A gente já tinha tudo comprovado, tabulado. Mas eu nunca consegui. Imagine numa clínica o senhor fazer um trabalho científico como é feito hoje, é inviável. Eu não tinha como fazer trabalho randomizado, duplo cego, não tinha como. Eu via resultados. Né? E era claro para os pacientes, eu deixava bem claro essa forma diferente de pensar.
E foi assim que eu levei minha vida e foi assim que eu terminei minha carreira. Eu, ciente de que alguma coisa eu fiz. Ninguém fica 40 anos num lugar sozinho sem que você tenha gerado algum fruto ou feito alguma coisa de útil para a sociedade e para você mesmo. Então, voltando a tudo que nós falamos, boa parte dessa instigação eu já colocava na época da minha residência aqui. O Dr. Sérgio Rudelli, como meu amigo, ele me dizia sempre que ele tinha, quando a gente se encontrava, ele falou: Hélio, boa parte dos meus cabelos brancos foi você que me deu, porque eu já era um dissidente na época, né? Mesmo como residente, era um ignorante diante deles, eles já eram caras excepcionais. E eu aprendia as coisas, às vezes, com meu pai, e eu trazia para a Santa Casa para tentar fazer aqui alguma cirurgia diferente, e ele ficava louco, porque, pô, cara, você é residente, quer trazer. Mas eu era assim. E continuei assim. Isso me fez bem e me fez mal, profissionalmente, né? E me faltou isso, eu digo com toda clareza, o que me faltou foi inteligência emocional para saber lidar com esse novo que eu achava que tinha criado e com o status quo, que é 500 mil vezes mais forte do que eu e que eu não sou ninguém, né? Mas eu não me desfiz das minhas convicções. Nunca. A coisa que eu quero ressaltar para o senhor, voltando, a Santa Casa sempre foi diferente numa coisa. Na minha época, nós não tivemos um corpo docente intermediário. Nós tivemos um corpo docente jovem, com a chefia de uma pessoa mais idosa e passando direto para os residentes. Isso nos jogou em desafios profissionais que o senhor nem tem ideia. Isso nos dava um volume, no meu caso, cirúrgico, que nenhuma faculdade no Brasil, e acho que fora do Brasil, teria condições de dar. Então, nós operávamos o dia inteiro. E como não havia corpo intermediário, quem tinha que fazer éramos nós. Então, eu, como chefe de plantão, operei coisas que me traumatizaram o resto da vida. E até hoje eu lembro como se fosse hoje, como tudo aconteceu. Eu era R3. Eu sempre disse na minha vida que nenhum cirurgião pode se rotular de cirurgião sem 10 anos de carreira, de ter sua estatística de cada coisa, de saber o resultado de cada coisa. Nós não tínhamos esse tempo. E isso tinha um lado positivo e negativo. O positivo é que você se lançava a desafios porque te mandavam se lançar. E você ia e fazia. E outra coisa é que todos nós, eu tive plena consciência disso. Você entra num clima de êxtase pessoal que você precisa controlar. A soberba e a arrogância sempre vão te levar, num determinado momento, a você ter um insucesso, ou você fazer alguma bobagem. E isso acontecia com todos nós, né? Aquilo que você achava que você era o bambambam já para fazer,
chegava numa determinada cirurgia e você via que você tinha dificuldades para fazer determinadas coisas. E que você não era bambambam de nada. De você ter consciência de quem você é como ser humano, falível, ignorante em muitas coisas, inexperiente em muitas coisas, mas nós éramos jogados aos leões mesmo. Mas não jogados de uma forma, não estou falando isso pejorativamente, a gente era jogado para fazer coisas que às vezes a gente achava que não estava pronto para isso. Eu não vou citar uma das últimas experiências que eu tive, mas foi traumático, onde eu atendi no mesmo dia um indivíduo em plantão. Eu estava um sábado à noite como chefe de plantão e a gente saía e ficava a equipe e deixava com bip na época. E eu estava entrando no restaurante, me chamaram 9 horas da noite para cá e eu vim correndo. E entraram na mesma hora um tio de um estudante de medicina com um acidente de Kombi gravíssimo nas 2 pernas. E ao mesmo tempo entrou a esposa do presidente da Associação Paulista de Medicina, uma fratura exposta de tornozelo. E eu sozinho no plantão, eu não podia dar nenhum dos casos para residente operar. E você tinha que encarar os desafios, e não tinha jeito. Eu ainda tentei localizar o Rudeli, o Dr. Hungria, mas não achei ninguém no sábado à noite. E no fim você tinha que encarar os desafios e fim de papo. Graças a Deus, mas tudo muito traumático. Porque imagina eu, R3, operar a esposa do presidente da Associação Paulista de Medicina. Que eu não vou citar o nome, porque não vem ao caso. E ao mesmo tempo, outro caso gravíssimo. Eu nem tenho ideia, eu prefiro nem comentar aqui o que aconteceu. Mas são coisas que faziam parte do nosso dia a dia aqui dentro. E que, como eu disse ao senhor, você não podia partir para a arrogância, você tinha que ter os pés no chão, e isso no decorrer da sua vida mesmo, não era só aqui. Mas isso aqui, nós aprendemos a respeitar a nossa insignificância. Mas eu vim aqui, eu vim ressaltar o nome Santa Memória. Eu vim ressaltar o que eu fiz aqui dentro dessa faculdade, o que eu aprendi nessa ortopedia, que foi realmente meu berço. Os anos de faculdade foram incríveis, não tenho que... Meus amigos são meus amigos até hoje. Vamos nos ver sexta-feira no jantar agora. E foi... Eu não tenho que... Isso aqui foi minha casa. E eu, mesmo desvinculado, eu nunca me desvinculei. A Santa Casa nunca saiu de mim.